Deus seja sempre louvado. Amém. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, quero te convidar a abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 13 em diante. Ezequiel, capítulo 28, no versículo 13. E vamos ver o que Deus tem para falar conosco neste dia. Ezequiel, no capítulo 28 e no versículo 13, meu irmão e minha irmã. Está escrito: estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbênculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que fostes criado. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, que andava entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Meu querido irmão e minha querida irmã, acabamos de ler o livro de Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 13. Você viu que aqui o nosso Deus Todo-Poderoso, a palavra diz que está falando sobre um ser. Mas eu quero também pedir a você, meu irmão, que você abre também a sua Bíblia agora no livro de Isaías. Você também, de repente, eu vou deixar aqui embaixo escrito para você, tá bom, meu irmão? Olha só. No livro de Isaías, no capítulo 14, no versículo 12 em diante. Está escrito, hein? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó filha d'alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Só até aqui, meu irmão. Amém. Glória a teu santo nome, Senhor. Deus que tudo pode. Deus que fez todas as coisas. Meu querido irmão e minha querida irmã, a palavra do Senhor para nós nesse dia é uma palavra que vai nos fazer muito refletir, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus aqui está dizendo sobre uma pessoa que você já ouviu falar dele. Um ser que nós sabemos que é inimigo de Deus. Mas será que ele sempre foi inimigo de Deus? Quem que criou ele, meu irmão e minha irmã? Meu irmão e minha querida irmã, a palavra de Deus aqui está se referindo a Lúcifer, o anjo querubim que foi criado, ungido de Deus, também conhecido como estrela d'alva. Lúcifer, meu irmão e minha irmã, primeiramente, foi criado nos céus. Ele foi criado por Deus. E quando nós lemos a palavra, podemos entender como que era esse anjo perfeito, esse querubim perfeito. Estavas no Éden, jardim de Deus. Olha só, hein? Toda pedra preciosa era a tua cobertura.
Esse anjo, meu irmão, pelo que nós entendemos aqui, a sua roupa, a sua vestimenta, a sua armadura era coberta de pedras preciosas. Imagina esse anjo, o anjo que Deus criou, que a sua armadura, a sua roupa eram cobertas de pedras preciosas. Imagina esse anjo, meu irmão. Aqui, olha, estamos lendo a Bíblia, hein? A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, safira, carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Agora aqui, meu irmão, olha, a obra dos teus tambores e dos pífaros estava em ti no dia em que foste criados. Meu querido irmão, aqui nós entendemos que o som estava dentro desse anjo no dia em que ele foi criado. Então, eu quero que você imagine um ser, um anjo, que ele era coberto de pedras preciosas e que a música estava dentro dele. O dia que Deus criou a música, Deus criou ele. Então, imagina esse anjo, todo coberto de pedra preciosa. A música, aqui está dizendo que a música estava dentro dele, caminhava, sons saíam de dentro dele. Era o anjo mais lindo que tinha, meu irmão. O anjo mais bonito que tinha. Um anjo coberto de pedras preciosas. Imagina como que Lúcifer era tão bonito. Ele era bonito. Hoje ele não é bonito mais. E aqui, olha, tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas. Quando Lúcifer caminhava, meus irmãos, pedras afogueadas, pedras preciosas iam diante dele. Ele era um anjo perfeito, meu irmão. Ele só não era mais forte do que Deus. Nunca houve nada e nem ninguém que chegasse perto ou semelhante a Deus. Só que o tema de hoje, meu irmão, dessa palavra que o Senhor nos mostra, é sobre o livre-arbítrio. Meu irmão, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é um dom que Deus te deu para você decidir o que você quer fazer. Se você pode, o livre-arbítrio, meu irmão, Deus deu para Lúcifer o livre-arbítrio. Porque se Lúcifer traiu Deus, Lúcifer enganou a terça parte dos anjos. Lúcifer falou para aqueles anjos que ele poderia ser maior do que Deus. E que se ele fosse maior do que Deus, com certeza, deve ter prometido 1000 coisas àqueles anjos ali, que faziam parte da orquestra celestial. A terça parte dos anjos. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Por isso que hoje nós olhamos para as pessoas, muitos estão se perdendo. Por isso que hoje nós vemos tantas tragédias no mundo, pessoas aí, matando uns aos outros. E cada dia que passa, uma notícia mais triste do que a outra. Várias notícias, irmão, ao longo dessa vida, de tanta coisa feia que aconteceu. É o livre-arbítrio, meu irmão. Deus deu livre-arbítrio para todos nós. E agora eu quero dizer para você por que Deus, Todo-Poderoso, deu o livre-arbítrio para mim e para você, sabendo que nós somos fracos, um corpo de terra, e podemos errar. O nosso Deus, meu irmão, ele não é um Deus ditador. Sabe o que é uma pessoa ditadora? Aquela pessoa que tem poder e ela diz que assim tem que ser e você não pode se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Quando Deus criou Lúcifer, Deus deu livre-arbítrio para ele. Só que mas sabe por quê, meu irmão, que Deus deu livre-arbítrio para todos nós? Principalmente para os anjos. Aqueles anjos, Lúcifer, por exemplo. Porque Deus sabe, irmão, que não existe nada e nem ninguém maior do que ele. Você acha que Deus daria poder a um anjo se soubesse que esse anjo seria mais poderoso do que ele? Não, não. A minha vida e a sua está tudo nas mãos de Deus. Não importa o que você faça, Deus já sabe tudo que você vai fazer na sua vida, desde o dia que você saiu do ventre da tua mãe até o seu último dia. O Senhor te conhece, o Senhor conhece o teu passado, o seu presente e o seu futuro. Então você que está ouvindo essa palavra hoje, ainda dá tempo de você voltar para Deus. Você que está afastado, você que, independente da sua igreja que você vai, eu nem sei qual igreja que você vai,
Pode ser evangélica, pode ser outra denominação. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você, meu irmão. Esse mundo não vale a pena. As coisas desse mundo, eu sei que vale a pena algumas coisas, como você cuidar da sua família, como você viver, trabalhar, né? Só que o pecado não vale a pena, meu irmão, porque o salário do pecado é a morte. Então você que está vivendo essa sua vida aí, de qualquer maneira, a Deus dará, que nem diz o ditado popular. Se você está vivendo a sua vida, meu irmão, está indo para tudo quanto é lugar, está bebendo, está brigando com a esposa, está brigando com o esposo, está traindo a sua família, traindo a sua esposa, achando que ninguém está vendo, meu irmão, Deus está vendo e o julgamento pode vir contra a sua vida. Meu irmão, a palavra diz que não há nada oculto que não possa ser revelado. Então, ou seja, meu irmão, todos os seus pecados estão diante de Deus e Deus vê tudo. E não adianta fazer igual Adão, meu irmão, se esconder. Não adianta você achar que Deus não viu aquilo ali que você fez. Deus viu. Então, meu irmão, Deus deu o livre-arbítrio para Lúcifer. E Lúcifer enganou a terça parte dos anjos. Como nós podemos ler aqui, meu irmão, no livro de... Aqui, olha só para você ver, hein? No livro de Isaías, no capítulo 14, 13. Versículo 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E aqui embaixo, ó, no 14, ó, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Meu irmão, o nosso Deus está com o controle de todas as coisas, meu irmão. Não há nada que nós fazemos, pensamos, que Deus não saiba. Mas Deus permite, irmão, Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós podemos amar a Deus do nosso próprio coração. Deus não quer que você ame Ele sendo obrigado, um decreto do céu, como se Deus derramasse sobre você um chip na sua cabeça, ou se Deus fizesse algo no seu ser para que você simplesmente adore Ele 24 horas por dia. Não, meu irmão. O nosso Deus é maravilhoso e poderoso. Ele quer que você ame Ele e que adore o seu santo nome por livre e espontânea vontade. Que você reconheça que Deus tem te guardado até esse presente momento de todas as coisas. Então, meu irmão, Deus criou o livre-arbítrio. O primeiro a trair Deus, meu irmão, foi Lúcifer, lá no céu. Quem será que foi o segundo a trair Deus, irmão? Depois que Lúcifer caiu, junto com os anjos nessa terra, meu irmão, Jesus disse que via Lúcifer caindo do céu como um raio. Então, meu irmão, se o Lúcifer caiu, Deus criou o homem, que é Adão. Adão, junto com a sua esposa, traiu Deus também, enganou, fez o que Deus pediu para ele fazer uma coisa, ele foi lá e fez outra. Então, meu irmão, se Deus pediu para você fazer alguma coisa, faça o que Deus está te pedindo. Depois, irmão, de Adão e Eva, vieram os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Só que Abel era um varão perfeito. A palavra diz que quando Abel fazia aquele sacrifício para o Senhor, ele pegava as melhores ofertas que ele tinha e colocava ali diante do trono, ali diante daquele altar. E o Senhor se agradava. Enquanto Caim fazia o altar para Deus e colocava ali o resto das coisas que sobrava. Então a palavra diz que Deus se agradava do sacrifício de Abel. Aí o seu irmão foi lá, ficou com inveja. Como ele tinha o livre-arbítrio, Deus poderia ter intervido. Deus poderia ter colocado ali, entre ele ali, um entendimento para ele não matar o irmão, mas não, irmão. Desde que o mundo é mundo, o ser humano tem um livre-arbítrio para ele fazer o que ele quiser. Ele foi lá e matou o seu irmão. Então você que está achando aí, por isso que eu falo para você, meu irmão, tudo que você faz para Deus, cuidado para não chamar muita atenção de outras pessoas. Vamos supor que Deus te deu uma condição boa.
e você hoje é um empresário, você hoje tem uma condição muito boa, e você faz a caridade, você manda aí cesta básica para o necessitado, para o pobre, você compra roupa para a pessoa necessitada, você ajuda. Por isso que a palavra de Deus diz que a tua mão direita faz, a tua esquerda não pode ficar sabendo. Então estavam os dois irmãos ali, Caim e Abel. E Abel tinha um sacrifício perfeito, e Deus recusava o sacrifício de Caim. E entrou uma fúria dentro do coração do irmão. E só tinha os dois irmãos, e o irmão matou o outro, ficou sozinho. E Deus clamou desde o céu, chamou por Caim, meu irmão, minha irmã. E Caim tentou se esconder também. E o Senhor falou que o sangue de Abel estava chamando por ele. Olha só, irmão, que situação. Então, olha só, meu irmão, o livre-arbítrio está aí. Hoje você pode ir para a igreja, ou como você pode ir para o carnaval. Hoje você pode ir para uma casa de prostituições, como você pode ir para um monte fazer uma oração, ou de repente você pode se encontrar com seus amigos para ler a Bíblia, falar de Deus, falar das coisas de Deus. Você tem um livre arbítrio, meu irmão, mas tudo que você faz é anotado no céu. Porque assim, meu irmão, pode dar tempo de você. Nós sabemos que aquele presidiário, aquele bandido que estava na cruz ao lado de Jesus, ele se arrependeu no último momento e teve fé. E ele disse para Jesus, e ele disse para o outro bandido, falou, nós estamos aqui porque nós erramos, mas este aqui não. Esse está aqui porque alguém conspirou contra ele, mas nós sabemos, irmão, que a vontade de Jesus era estar naquela cruz. Já já vamos chegar em Jesus. Então, meu irmão, Deus deu o livre-arbítrio para você. O carnaval está aí rolando solto. Não é só carnaval, não. Essa palavra também, irmão, vai entrar no seu coração e você vai meditar. Que o nosso Deus, o quão maravilhoso é o nosso Deus. E se Deus é um Deus ciumento e zeloso, irmão, quando você vai fazer uma coisa errada, o Espírito Santo te alerta, não vai, e você acaba indo. Isso desagrada a Deus, irmão. Só que Deus não pode ser pegado de surpresa. Deus sabe que você ia. Então, meu irmão, se o desejo no seu coração é de pecar, se converta a Deus, irmão. Não adianta nós vestirmos esse terno aqui, ou vestir uma saia, um vestido da cabeça aos pés, dizer que é crente, dizer que é servo de Deus, e pecar, errar, fazer tanta coisa errada, enganar o seu próximo, fazer o mal ao seu próximo. Meu irmão, depois de Caim e Abel, existiu uma nação que tinha o livre-arbítrio de servir a Deus, tinha o livre-arbítrio de buscar as coisas de Deus, mas não. Estou falando sobre aquela população nos tempos de Noé, meu irmão. Nos tempos de Noé, havia aquela multidão de pessoas que não eram temente a Deus, não queria nem saber de Deus. E a palavra diz que naquele tempo já havia as coisas que existiam hoje, tanto pecado, mentira, traição, irmão contra irmão, filho contra pai, não existia Deus. Só existia um homem santo naquela época, que era Noé. E Deus disse para Noé construir a arca. Então, ou seja, irmão, Deus sempre deu o livre-arbítrio para toda a população, todos aqueles habitantes. E, irmãos, a nossa Bíblia Sagrada, nós podemos entender que Deus nunca pode ser pego de surpresa, mas todo aquele que Deus depositou a sua confiança, traiu a confiança de Deus. Davi traiu a confiança de Deus. Se interessou por uma mulher casada, Betseba, uma mulher que era casada, e era casada ainda com um dos líderes dos seus soldados. Salomão, um homem mais sábio da Bíblia, errou no final da sua velhice, meu irmão. A palavra diz que Salomão teve muitas mulheres na sua vida, e Salomão era um homem temente a Deus. Só que no final da sua vida, meu irmão, aquelas mulheres com que ele se envolvia, uma delas, ou várias delas, né,
Elas serviam outros deuses. E elas pediram para Salomão construir templos para aqueles. Salomão construiu templos para aqueles deuses. Então, irmão, eu e você, nós somos falhos, nós somos errantes, somos pecadores e vivemos pela misericórdia de Deus. Então, você que está ouvindo essa palavra hoje, pense, reflita, tente não errar mais, tente não pecar, tente não desagradar a Deus. Você está desagradando 3 pessoas, 3 seres, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Por isso eu falo para você que está aí, você que é solteiro, procure uma esposa em Deus. Você que é solteira, procure um esposo em Deus, alguém que tenha o mesmo entendimento que você, que tenha o mesmo desejo em servir a Deus. Porque você que está aí nessa terra, você pode até curtir a balada essa noite, só que o dia de amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos se estaremos vivos no dia de amanhã. Então esteja preparado. Se o Senhor pedir a conta da sua alma, esteja preparado. Você que é meu amigo, que me conhece também, que está assistindo aí. Essa palavra é para todos nós. Nós temos que estar vigilantes, preparados. Então, meu irmão e minha irmã, está aqui a palavra de Deus para nós nessa tarde. O nosso Deus Todo-Poderoso criou você, criou eu, criou a nossa família. Você que está aí hoje, a morte pode vir a qualquer momento. Esteja preparado. Esteja preparado, esteja vigilante. Se Deus deu um livre-arbítrio para mim e para você, vamos fazer o que é certo. Meu querido irmão e minha querida irmã, o diabo está ativo na terra. Só que a nossa esperança, meu irmão e minha querida irmã, está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meu querido irmão, quando Deus viu que não tinha mais jeito, a terra, Deus tinha enviado os profetas. E o povo de Israel, a palavra diz que Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Então, meu irmão, quando Deus mandou os profetas e não tinha mais quem salvasse esse povo do pecado, o nosso Deus Todo-Poderoso, pelo que podemos entender na palavra, quando diz: quem há de ir por nós? Quem enviaremos? Foi aí que o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus Altíssimo que estava à sua direita, disse: Pai, eis-me aqui, envia a mim. E o Senhor Jesus veio a essa terra, meu irmão. Nasceu da Virgem Maria. Cresceu. E quando estava maior de idade, começou a pregar a sua palavra, que é a palavra de Deus. Jesus curou enfermos. Jesus expulsou o demônio daquelas pessoas. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus curou os leprosos. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus fez muitas obras na terra, mas mesmo assim, o ser humano ainda crucificou o nosso Senhor. Não importa o que você faça, viu, irmão? O que você faça na terra, para o homem tem pouco valor. Você pode ser a melhor pessoa no seu grupo de amigos. Você pode fazer tudo do bom e do melhor. Você não vai ter o mesmo valor que é o valor que Deus dá para a sua vida. Jesus fez tanto pelo ser humano, e o ser humano ainda crucificou o Senhor. Mas hoje, irmãos, nós estamos falando sobre o livre-arbítrio. Você nunca se perguntou por que Jesus não desceu daquela cruz? Meu irmão, Jesus poderia ter descido daquela cruz, se ele quisesse. Se Jesus quisesse, meu irmão, ele não passaria por aquilo. Você acredita mesmo que uma pessoa que tem o poder de ressuscitar mortos, meu irmão, Jesus caminhou por cima das águas. Você acha que aqueles soldados ali eram alguma coisa? Não, meu irmão. Ele tinha que passar por aquilo. Antigamente, meu irmão, quando o ser humano pecava, era feito um sacrifício. O sangue de um animal era derramado para que o Senhor perdoasse aquelas pessoas que tiveram pecado. Eles levavam um animal perante o sumo sacerdote e ali era derramado o seu sangue e o Senhor perdoava. Isso no antigo do passado.
Por isso que o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz. Agora, pelos pecados da humanidade, naquele tempo passado, era um animal, mas agora, para o Senhor perdoar o meu pecado e o seu pecado, o seu próprio filho teve que fazer esse sacrifício. Meu irmão, e Jesus, mesmo tendo livre-arbítrio de poder sair daquela cruz, o Jesus permaneceu até o final, meu irmão. E ele permaneceu até o final por mim e por você. Então, se ele ficou até o final por mim e por você, meu irmão, vamos valorizar mais o Senhor. Você que está aí na sua casa, você que estiver em qualquer lugar, saiba que o Senhor te ama. Jesus te ama, meu irmão, e Deus também te ama. Só que Deus, irmão, Deus não vai interferir na sua vida. Deus não vai aparecer para você e falar para você, olha, vamos supor qualquer nome, vai, vamos supor Maria, vai, o nome Maria. Ó Maria, você está pecando perante mim. Eu te ordeno que você pare agora. Não, meu irmão, Deus não vai fazer isso não. Né? Vamos colocar um outro nome, vai, Marcelo, qualquer outro nome. Ó irmão Júnior, você está pecando perante mim. Se você não parar hoje, eu vou dar fim na sua vida. Não, meu irmão, Deus nunca vai fazer isso. Deus não se humilha, irmão. Você acha que Deus vai implorar pela sua santidade? Não. Ele deixou escrito aqui para você respeitá-lo, temer o seu nome, adorar o seu filho, crer e se batizar, e você será salvo, se você perseverar até o fim. Então está aqui a palavra de Deus para todos nós hoje. Seja fiel a Deus. O Senhor não te obriga a nada. O Senhor quer que você ame Ele de seu livre e espontâneo coração. Bom, então você que está aí, meu irmão, saiba que Deus deu o livre-arbítrio para você e para mim. Vamos usar com sabedoria esse livre-arbítrio. Tantas festas acontecendo, né, irmão? Festa da carne. Tanta coisa maldosa acontecendo aí, tantas tragédias. Tantas coisas estão por vir, né? A palavra de Deus está se cumprindo, como está escrito que nos últimos dias muitas dessas coisas acontecerão. Tantas guerras aí, né? Estados Unidos, Rússia, Coreia, China, rumores de guerras, né? E ainda está tendo aquela guerra lá em Israel. Então você que está aqui, meu irmão, ouvindo essa palavra, saiba que Deus criou você com livre-arbítrio, para que você saiba usar bem o seu livre-arbítrio. Eu tenho certeza que se você perseverar até o fim, um dia, se eu também for fiel a Deus, poderemos nos ver na glória, no reino de Deus. Então, qualquer hora dessa eu vou contar para vocês o meu testemunho, o que Deus fez na minha vida. O testemunho eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas também, tá? Meu querido irmão, minha querida irmã, essa é a palavra de Deus para nós nesse dia. Seja fiel a Deus. Use com sabedoria o seu livre-arbítrio. Se possível, se interesse cada vez mais pelas coisas de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor abençoará a sua vida. Esta é a palavra de hoje. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, amado. Meu querido irmão, minha querida irmã, vou fazer uma pequena oração pela sua vida, tá? Feche os seus olhos e vamos orar. Eterno Deus, Pai nosso, que habita nos céus, em nome e honra do seu Filho, santo e justo Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mais um dia, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, e neste dia, por misericórdia, neste dia, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, tudo aquilo que tenhamos falado que tem desagradado o Seu Espírito Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos ao Senhor também, Senhor, cuida da nossa família, cuida dos nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. Cuida, Senhor, dessa pessoa que está ouvindo essa palavra aí do outro lado hoje, Senhor. E muitas das vezes, Senhor, ela não vai em igreja nenhuma. E o Senhor preparou que este vídeo aparecesse para ela. Que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa também, Senhor. Senhor, nesse dia te pedimos, ó Pai,
Que o Senhor nos ajude a usar o nosso livre-arbítrio, para que nós, Senhor, quando estivermos de frente com o erro, com o pecado, que nós escolhemos a coisa certa a ser feita. Porque, Senhor, nós sabemos, Senhor, não existe nada melhor do que agradar ao Senhor e ao seu Filho amado Jesus Cristo. Então, Jesus, nessa tarde também te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Guia-nos, Senhor, pela tua palavra. Nos ajuda, ó Deus. É o que nós te pedimos, ó Deus. Senhor Deus, queira abençoar cada pessoa que está vendo esse vídeo. É o que eu te peço, ó Pai. Em nome e honra do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive para todo sempre. Amém. Obrigado, meu irmão. Até a próxima, se Deus quiser.